bem com vocês? Aqui quem fala é Caíto Rio. Vamos à análise pós-jogo de Vila Nova 2 Sport 0, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Jogo que aconteceu na noite de sexta no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, Oba, em Goiânia, Goiás. Vamos analisar individualmente cada jogador do Sport. Agora, Kaique França, o goleiro rubro-negro, fez uma partida razoável na noite de sexta em Goiânia, com algumas defesas e saídas do gol interessantes, mas que não foram suficientes para evitar mais uma derrota do Sport no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Lionel de Plácido está nítido que não aguenta fisicamente jogar por 90 minutos e sem ritmo de jogo ideal, sofreu o jogo inteiro com os avanços ofensivos do lateral esquerdo Juan do Vila Nova. Falhou no primeiro gol e todas as jogadas criadas pelo lado direito de defesa do Sport era um Deus nos acuda. Enfim, partida comprometedora do lateral direito argentino. Alisson e Luciano Castan. As falhas do sistema defensivo rubro-negro estão arruinando a campanha do Sport no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Isso porque quando não é o goleiro, é a defesa. Quando não é a defesa, são os laterais. Quando não são os laterais, são os volantes, que vêm falhando sucessivamente, e não foi diferente no jogo contra o Vila Nova. Os laterais foram engolidos, os volantes não marcaram ninguém e a dupla de zaga mais uma vez foi muito mal. Luciano Castan, horrível, escapou erroneamente de cometer um pênalti com 5 minutos de jogo e, não satisfeito, deu a bola que originou o segundo gol do Vila Nova na noite de sexta. Já Alisson não comprometeu e fez uma partida razoável. Enfim, partida fraquíssima da dupla de zaga do Sport. Igor Cariús depois Dalbert. Igor Cariús foi engolido defensivamente pelo lateral direito Elias do Vila Nova no primeiro tempo inteiro. Ofensivamente tentou produzir jogadas ofensivas, mas sem sucesso, e também falha no primeiro gol da equipe goiana. E de tão mal foi substituído por Dalbert no intervalo, que não mudou absolutamente nada. Continuou sofrendo com os avanços ofensivos e não conseguindo produzir nada de útil. Enfim, partida fraquíssima dos laterais esquerdos do Sport. Luciano depois Leni Lobato. No primeiro tempo, Luciano não conseguiu dar consistência defensiva e muito menos fluidez na transição defesa-ataque, errando passes demais e com muitas dificuldades na marcação. E mesmo perdendo a partida e o volante Luciano jogando mal, foi preciso perder 13 minutos da segunda etapa para que o técnico do Sport, Vitor Ferreira, assumisse uma postura mais ofensiva. Com a entrada de Leni Lobato, a equipe rubro-negra ficou um pouco mais ofensiva, porém continuou sem criar grandes oportunidades de finalização. Enfim, partida fraca de Leni Lobato. Felipe depois Fabinho. Felipe foi mal mais uma vez, deixando rombos enormes no meio campo, errando passes demais, não dando dinâmica e fluidez alguma, e na marcação inexistiu durante todo o tempo que esteve em campo, e mesmo fazendo absolutamente nada na partida, só veio ser substituído
aos 38 minutos da segunda etapa, dando lugar a Fabinho, que pelo pouco tempo que esteve em campo, fica sem análise. Fabrício Domingues depois Titi Ortiz. Fabrício Domingues foi razoável, apesar de não conseguir ser produtivo como vinha sendo durante as partidas anteriores. Tentou pela direita, nada. Tentou pela esquerda, também nada. E apesar de tudo isso, criou as melhores oportunidades da equipe rubro-negra na partida. Quando o jogo ainda estava 0 a 0 e 2 minutos antes do primeiro gol do Vila Nova, perdeu uma chance cristalina que poderia mudar a história da partida. E no começo da segunda etapa finalizou mais uma vez e obrigou o goleiro Denis Júnior a fazer uma grande defesa com as pontas dos dedos. Foi substituído por Titi Ortiz aos 13 minutos da segunda etapa, que começou com muita movimentação, porém com o passar do tempo não conseguiu produzir e só apareceu numa belíssima cobrança de falta nos acréscimos da partida. Enfim, partida razoável de Titi Ortiz. Lucas Lima jogou mal, apesar de participar das duas melhores oportunidades criadas pelo Sport na partida, com duas assistências que foram desperdiçadas por Fabrício Domingues. Porém, faltou um pouco mais de futebol apresentado pelo meio atacante rubro-negro, que deixou a desejar na noite de sexta em Goiânia. Gustavo Coutinho, depois é Roberto. Gustavo Coutinho jogou mal, foi muito pouco participativo e consequentemente muito pouco produtivo durante o tempo em que esteve em campo, na noite de sexta em Goiânia. E de forma demorada foi substituído por Zé Roberto aos 25 minutos da segunda etapa, que muito pouco produziu e mal tocou na bola. E para vocês terem uma ideia de como estavam mal os dois centroavantes do Sport, cada um teve uma única finalização, mas o detalhe é que o lance já estava anulado por impedimento. Enfim, partida apagadíssima dos dois centroavantes do Sport. O Wellington Silva, tu jogou mesmo? Porque mal tocou na bola na partida de sexta em Goiânia. Nada participativo e não produziu absolutamente nada, sendo uma peça nula. E muitas vezes achei particularmente que o Sport estava com um jogador a menos, com o treinador Guto Ferreira o mantendo por 90 e tantos minutos de forma desnecessária e sem um motivo plausível. Enfim, partida apagadíssima de Wellington Silva. O Vila Nova voltou a demonstrar o futebol eficiente e consistente de uma equipe que passou pelo período de maior pressão após passar 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro Série B 2024. Para se reaproximar do G4 e quebrar o tabu de 20 anos sem vencer o Sport. No primeiro tempo, o Tigre dominou as ações, criou as melhores oportunidades, tanto que logo aos 5 minutos teve um pênalti não marcado de forma equivocada pela arbitragem. Mesmo assim, continuou pressionando em jogadas principalmente pelas laterais, com Elias pela direita e Juan pela esquerda, dando amplitude, espaçando a defesa rubro-negra, e foi basicamente assim que o Vila Nova criou as principais jogadas ofensivas. E com o Sport inoperante na maior parte da primeira etapa, ficou ainda mais acessível. Porém, aos 43 minutos, numa raríssima escapada em contra-ataque,
que terminou numa bela assistência do meio atacante Lucas Lima, Fabrício Domingues perde a melhor chance de colocar o Sport na frente do placar. Porém, o ditado mais certeiro que existe no futebol é: quem não faz, leva. E 2 minutos depois do gol perdido pelo Sport, acontece o gol do Vila Nova. Em mais uma jogada do lateral direito, Elias, que chuta cruzado, e o lateral esquerdo, Juan, completa para o fundo do gol, fazendo justiça ao placar da partida. No segundo tempo, esperávamos uma mudança de postura da equipe rubro-negra na partida, que até aconteceu, mas por pouco tempo. As mudanças ocorreram nas equipes, e o que se via era um Vila Nova mais organizado e mais bem distribuído em campo, e um Sport num total oposto de tudo isso. E em mais uma das tantas falhas do sistema defensivo do Sport ao longo da competição, o zagueiro Luciano Castan tenta lançar a bola, que bate no marcador, o próprio marcador ganha na velocidade, cruza para dentro da área, o centroavante Henrique Almeida fora, a bola bate no travessão e sobra limpa para o ponteiro Emerson Urso, que em seu primeiro toque na bola marca o segundo gol para decretar que quem manda no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga é o Tigrão. E vamos às notas. Notas do Vila Nova. Nota 8. O Tigre mostrou o porquê é um dos melhores mandantes do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Demonstrou ser uma equipe de valências técnicas e postura ofensiva interessantes, e que se melhorar um pouquinho o rendimento como visitante e principalmente melhorar a tomada de decisão no último terço de campo, brigará até o fim pelo acesso à elite do futebol brasileiro para 2025. Notas do Esporte. Nota 3. Pela postura extremamente passiva, pela fragilidade defensiva, pela falta de criatividade no meio campo e pela pouquíssima produtividade ofensiva. O Sport mudou para pior, seja no comando técnico, seja no futebol pífio apresentado pela grande maioria dos jogadores do Sport. E mais uma vez sinto que falta comando para cobrar da comissão técnica e principalmente dos jogadores. Digo e repito, se não houver cobrança agora, o fracasso é logo ali. Notas da arbitragem. Nota 5. A arbitragem do gaúcho Rafael Rodrigo Klein foi, no mínimo, confusa. Ao meu ver, deixou de marcar um pênalti claríssimo para o Vila Nova nas marcações de falta. Não manteve critério algum, porém não comprometeu no vencedor da partida. Aplicou ao todo somente 4 cartões amarelos, sendo 3 para o Vila Nova e 1 para o Sport. Público e renda. Público 5.191 torcedores. Renda de R$65.645. Deixem um like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajudem. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela.
agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação final da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte. Tudo!